Bom dia, estamos reiniciando e continuando a leitura da palavra de Deus. Corra, pegue sua Bíblia e vamos ler Marcos 5, tá? Vamos lá. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerazá, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco da Galileia, com ele, saiu do barco, do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. Então, no passado havia esse detalhe de ser pessoas perturbadas por espírito mau, e hoje não é diferente. 3. O homem vinha do cemitério onde estava morando. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando corrente ele se soltava. Muitas vezes já tinha amarrado as suas mãos e os seus pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. Passava os dias e as noites nos montes e entre os túmulos, gritando e se ferindo e de propósito com umas pedras. Ele viu Jesus de longe, correu, caiu de joelhos diante dele e gritou: Jesus, filho de Deus Altíssimo, o que o Senhor quer é de mim? Então, em nome de Deus, eu peço, não me castigue. O homem desesperado, né? Porque os espíritos maus que estavam nele reconheceram que ele era Deus, Jesus. A Jesus, filho de Deus Altíssimo, que tá. 8. Ele disse isso porque Jesus havia mandado o espírito mau sair desse homem. 9. Jesus perguntou: como é que você se chama? Ele respondeu: meu nome é Multidão, porque somos muitos. Então era muito demônio perseguindo a vida daquele homem. 10. E pedia com muita insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Não, calma aí. Jesus, filho de... Ele disse isso porque Jesus havia mandado estar. Como é que você se chama? Ele respondeu: Multidão, que está. 10. E pedindo com muita insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região, acontece que um morro perto dali havia muitos porcos comendo naquele lugar. 12. Os espíritos pediram a Jesus com insistência: nos mande ficar naqueles porcos, nos deixe entrar neles, achando que eles iam ficar de boa, né? 13. Ele deixou e os espíritos saíram do homem e entraram nos porcos, e esses, que eram quase 2.000, se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Então, olha só, era muito demônio, porque tinham mais de 2.000 porcos. E entrou os demônios tudo nos porcos, e os porcos depois se jogaram lá do morro. 14. Estamos lendo Marcos 5, 14. Os homens que estavam tomando conta dos porcos fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos campos. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram o homem que antes estava dominado por demônios e ficaram espantados, porque ele estava sentado, vestido e no seu perfeito juízo. 16. Os que tinham visto tudo aquilo lhes contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos. 17. Então começaram a pedir com insistência a Jesus que saísse da terra deles. Quando eles estavam entrando no barco, o homem curado pediu com insistência: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus não deixou e disse: volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você. Então ele foi embora e contava na região das 10 cidades o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Abrindo um parêntese, ele estava dominado por demônios. Existem pessoas ainda hoje dessa forma, aprisionadas por
Porque os demônios, eles fazem com que as pessoas sofram e façam coisas que às vezes nem querem, né? Mas Jesus curou esse rapaz. E olha que aquelas pessoas pediram para Jesus sair de lá. Aquelas pessoas só olharam para a perda material dos porcos que foram mortos. Imagine você dono de um monte de porcos, os porcos todos morrerem afogados. Então as pessoas só olharam para o lado material e expulsaram Jesus, não olharam para aquela alma que vivia perturbada pelos demônios que Jesus curou. E outra, aquele homem queria seguir Jesus e Jesus disse: não, volte, conte para as pessoas o que Jesus fez na sua vida. Então você que foi curado, você que tem sido curado a alma, o que for, conte às pessoas o que Jesus fez na sua vida, porque assim você vai testemunhar de Deus e o reino de Deus vai crescer mais e mais. Um beijo ao Pompeu Gonçalves e um beijo à Priscila Ribas, lá em Curitiba. Um beijinho. Estamos lendo Marcos 5 juntamente com você. Marcos 5, 21. Jesus voltou para o lado oeste do lago e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: a minha filha está morrendo. Venha comigo e ponha as mãos sobre ela para que sare e viva. 24. E Jesus ficou com ele, uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Então, Jesus ia socorrer Jairo, porém tinha uma multidão toda ao redor apertando ele. Vamos ver o que aconteceu. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Quantos anos você vive perturbado? Essa mulher vivia com uma doença 12 anos, mas ela creu que se ela tocasse, Jesus ia curar. Creia. Tome um passo de fé em direção a Jesus, para que Jesus cure, seja lá que doença seja, quantos anos ela seja em tua vida. Aí ele continua assim, estamos lendo Marcos 5, agora 26. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ele havia escutado falar de Jesus, ela havia escutado falar de Jesus, então entrou no meio da multidão e chegou por trás dele, tocou na sua capa. Olha só, quantos de vocês aí já ouviram falar de Jesus? Que Jesus é a solução, que Jesus salva, mas vocês ainda não deram um passo rumo a Jesus, você precisa fazer isso. 28, essa mulher fez. Pois pensava assim, olha o que a mulher pensava, olha a fé dessa mulher. Se eu apenas tocar na barra da capa dele, eu ficarei curada. Olha a fé dela. 29, logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante que ela tocou, como ela pensou, ela foi curada. 30, no mesmo instante, Jesus sentiu que ele havia sido tocado, que tinha saído o poder dele. Então, naquele mesmo instante que aquela mulher tocou, Jesus, meu Deus, alguém fez algo muito diferente. Então, virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que me tocou? Tocou na minha capa. Aí os discípulos riram, né? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo como esta gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso. Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. 33. Então a mulher, sabendo que lhe havia acontecido, atirou-se nos pés de Jesus, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz. Você está livre de seu sofrimento. Então você precisa ter fé. A fé é o firme fundamento daquilo que você não vê, mas você crê. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Para caminhar com Deus precisa ter fé. Amém? Nem que seja do tamanho de um grãozinho de mostarda. Você precisa crer. Amém?
Até para que você creia que Jesus é o Salvador e Jesus é a solução. 35. Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: Seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre. Olha só essa notícia para um pai desesperado. Não tenha medo, tenha fé. Jesus virou e falou para Jairo. E eu digo para você, não tenha medo, tenha fé. Jesus é a solução para mudar o teu viver. Amém? 37. Jesus deixou que fossem com ele Pedro e o irmão de Tiago e João. E ninguém mais. Quando entraram, aí o resto ficou lá. Na casa de Jairo, Jesus entrou ali, uma confusão geral, com todos chorando alto, gritando. Então ele disse: por que tanto choro e tanta confusão? Jesus virou e perguntou para aquela multidão: a menina não morreu, ela está dormindo. Jesus fala para eles: ela não morreu não, ela está dormindo. Então eles começaram a caçoar dele. Então não acreditaram em Jesus. Quantos de vocês aí não acreditam em Jesus? Assistem o meu vídeo, curtem, mas não acreditam em Jesus. Assim como essa multidão aqui não acreditou que Jesus era a solução naquele momento e que ele tinha poder sobre a morte. Creia nisso. Não seja como essa multidão aqui que não cria, que caçoava de Jesus. Jesus é real. Amém? Continuando. Mas Jesus mandou que todos saíssem de junto com os 3 discípulos e junto com os 3 discípulos e os pais da menina entraram no quarto onde ela estava. Pegou-a pela mão e disse: Talita, cumi. Talita, cumi. Isso quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. No mesmo instante, naquele mesmo instante que Jesus falou, a menina que tinha 12 anos levantou-se e começou a andar. E todos ficaram muito admirados. Então Jesus ordenou que de jeito nenhum espalhassem a notícia dessa cura e mandou que dessem comida à menina. Eu acho que Jesus fazia isso de propósito, né? Porque quando a gente diz não conta nada para ninguém, aí que a pessoa conta. Né? Então, quando ele falou isso, talvez ele estava sendo um pouco irônico. Eu sei que eles vão falar, né? Então não fala para ninguém, tipo assim, não espalha, né? Mas já sabendo que o ser humano ia espalhar uma notícia dessa, aí as pessoas iam guardar, não iam, elas iam falar. Então não sei o que Jesus fez na tua vida, mas você precisa falar. Você precisa falar que ele é real, assim como ele foi real na minha vida. Tem sido real. E me curou, assim como ele curou essa mulher. Jesus me curou de um câncer em 2014. Já mostrei a foto, hoje eu não vou mostrar, tá bom? Mas Jesus cura ainda hoje. Jesus liberta de demônio ainda hoje. Jesus é a solução ainda hoje para esse mundo caótico. O carnaval tá aí. Fuja disso. Siga Cristo. Jesus é a solução. Tem como se divertir sem bebida, sem coisas ruins. A bebida, ela envolve várias situações onde no carnaval a gente vê várias coisas ruins juntas. Não só a bebida, mas drogas e outras coisas ruins, todas acontecem nesse período. Então fuja, se você tiver um retiro para ir, fuja e vá para um retiro. Venha cheio de Deus, tá bom? Convido você para o Retiro Renascer, nosso, aqui em Belém do Pará, lá na Estrada de Mosqueiro, no sítio Novo Horizonte. Começa dia 22, termina dia 26. E você não vai acabar na cinza, você vai estar cheio do Senhor, amém? Então vamos orar nesse momento. Como a internet está meio coisa, eu vou orar de olhos abertos, tá bom? Senhor nosso Deus e Pai, quero te agradecer pela leitura da tua palavra, por te mostrar, Senhor, a mim e a todos que vão assistir esse vídeo, que tu és real. Que tu liberta os encarcerados de demônios, Senhor. Que tu cura da morte. Que tu cura de coisas como hemorragia e outras coisas mais. Que Jesus é a solução. Muito obrigado. Obrigado por nos amar. Obrigado por ter vindo nesse mundo horrível que nós vivemos para nos salvar, para nos dar esperança, Senhor.
de um mundo melhor. E que tu possas estar na nossa vida a cada dia. E que todos aqueles, Senhor, que vão ouvir e ver esse vídeo, que ainda não foram de encontro a Ti, como aquela mulher foi se encontrar contigo, que ela sabia que Tu eras a solução, que todos que assistam esse vídeo ainda não fizeram esse passo como ela fez, de ir se encontrar com Jesus, possam se encontrar com Cristo e ter a mudança em suas vidas. Amém? Um beijo, Senhor, no seu coração. Se eu pudesse fazer isso, eu faria. E te agradeço pelo perdão dos meus pecados. E te peço que tu estejas comigo a cada dia e a cada instante. Em nome de Jesus é que te oro. Amém, Jesus. Muito obrigada, meu Deus, por mais uma leitura da palavra. Lemos hoje Marcos 5. Que lindo. Jesus ainda cura, tá? Se puder, compartilha esse vídeo. Um beijo. Tá chegando 5 dias por renascer.